Hoje nós vamos finalizar a nossa série, de estudos no capítulo 13 de Mateus, onde se encontram registrados o que os estudiosos chamam de as parábolas do reino. Essas parábolas, elas foram proferidas pelo Senhor Jesus a seus discípulos diante das multidões e também diante dos líderes religiosos que não gostaram muito de ouvi-las, já que essas parábolas elas confrontam a visão tanto que esses religiosos tinham a respeito de Deus, quanto apresentam aquilo que o Senhor Jesus veio trazer, que é o reino. Essas parábolas, elas mostram, como nós já falamos, elas mostram quem o rei é, o que é o reino e quem são os súditos que fazem parte desse reino. Então, essas parábolas, elas cobrem uma grande parte aí da boa nova do Evangelho. E hoje, para finalizar, nós vamos ver a última parábola, as duas últimas, na verdade, E aí você já tem uma discussão, porque uma parte dos comentaristas não consideram essa última partezinha, Nós vamos ler aí do verso 47 até o 52 do capítulo 13 de Mateus, e aí o verso 51 e 52, existem estudiosos que não consideram essa parte final como sendo parte das parábolas, outros a consideram, E aí eu segui aqui a mentalidade dos que consideram essa última parte também parábolas, Eu quero trabalhar com os irmãos a partir do tema soberania e responsabilidade no reino, É o que essas parábolas elas nos sugerem, essas duas últimas. Esse tema eu sei que gera grande polêmica dentro dos círculos evangélicos, principalmente dentro dos seminários, entre os teólogos que estudam, mas esse tema aparece aqui nessas duas parábolas de forma muito clara e muito tranquila, e é assim que eu pretendo abordar o tema. Hoje, então, nós vamos falar sobre a soberania do rei e as responsabilidades que cabem aos seus súditos, no caso, nós que somos discípulos do Senhor. Eu convido você a acompanhar a leitura, Mateus capítulo 13, nós vamos ler do verso 47 até o verso 52, diz assim a palavra do Senhor. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda espécie. E quando já estava cheia, os pescadores a arrastaram para a praia e, assentados, escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Assim será no fim dos tempos: os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus perguntou: vocês entenderam todas estas coisas? Eles responderam: sim. Então Jesus lhes disse: por isso, todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Até aqui a leitura. Vamos orar, pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós e fale ao nosso coração. Ore comigo. Senhor Jesus, nós nos achegamos como famintos, carentes e necessitados diante do banquete que é a Tua palavra, e nós pedimos, Santo Espírito de Deus, que o Senhor possa falar conosco, que a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, ela possa nos iluminar e nos fazer entender a soberana providência do Senhor e a nossa responsabilidade como súditos do Teu reino. Abençoe esse Teu servo incapaz, que o Senhor me ajude, me dê graça e me capacite a trazer a Tua santa palavra para a Tua santa igreja. Que o Senhor me dê graça. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, como nós já falamos, nós estamos estudando e hoje finalizando aqui
as parábolas do reino presentes no Evangelho de Mateus. Ao longo dessa série, hoje é a 5ª mensagem, nós já falamos sobre a parábola do semeador, Mateus capítulo 13, verso 1 a 23. Depois tratamos sobre a parábola do joio, que se encontra em Mateus 13, aí verso 24 a 30, 36 a 43. Falamos sobre a parábola que trata do crescimento do reino, capítulo 13, versos 31 a 33, que é a parábola do grão de mostarda e do fermento. Depois, domingo passado, nós tratamos sobre o valor do reino a partir da parábola do tesouro achado no campo e da pérola de grande valor. E hoje nós vamos olhar para essa parábola, essas duas parábolas, né, aqui, que são a parábola da rede e depois a parábola das coisas novas e das coisas velhas. Nós vamos observar que essa parábola ela parece um pouco com a parábola do joio do campo, mas ela tem algumas peculiaridades mais distintas que fazem com que ela traga um novo olhar para essa perspectiva aqui que nós vamos tratar sobre a soberania e a responsabilidade no reino. E isso aqui deve ficar claro, nós devemos sempre entender que o reino de Deus, ele apresenta-se a nós sobre esse enfoque duplo. Eu sei que a gente tem dificuldade de lidar com isso, porque nós somos limitados, a gente não conhece toda a realidade, a gente tem dificuldades que nós não vamos ultrapassar, no sentido de que existem temas que são tratados na Bíblia que a gente não tem condições de dar conta por causa da nossa própria limitação. Esse é um dos temas, que é o tema quando a gente trata da soberania de Deus. Quando a gente trata da soberania de Deus, nós estamos falando de algo que foge àquilo que nós podemos conhecer. Quando a gente fala que Deus é soberano, a ideia de soberania está ligada à ideia de um poder absoluto, de que não há limites, não existe como você definir. É um poder absoluto que governa tudo e a todos e a tudo que existe. Os textos que mais apontam para a gente uma ideia de soberania é quando o Senhor Jesus diz que um pardal não cai se Deus não permitir. Se você pensar só nisso, está no planeta Terra, quantas aves existem no planeta Terra? Milhões. E nenhuma delas morre se Deus não permitir. Isso é soberania. É o governo absoluto sobre tudo, né? Outro texto que traz um vislumbre para a gente do que é soberania é você pensar quando Deus diz que contou todas as estrelas do céu e chama cada uma pelo seu nome, né? A gente sabe hoje, assim, a gente sabe não, né? A gente tem uma noção hoje, né? Os cientistas sempre mudam de ideia, até porque ciência é mutável, né? De ciência não é uma lei absoluta, mas ela sempre muda, né? Você tem, antigamente dizia que o universo tinha 8 bilhões, né, de anos de extensão, aí depois foi para 9, depois foi para 10, depois foi para 11, já está em 13,8 bilhões de anos-luz, né? O universo inteiro, de uma ponta a outra. E aí você pensa nesse texto bíblico, né? Deus conhece todas as estrelas, contou elas nas suas mãos e chama cada uma pelo seu nome. Aí você entende o que significa soberania, entendeu? Soberania é algo que não dá para se medir, se comparar. Daí, aí você e eu, a gente se acha, agora eu vou dizer o que é soberania. Não, meu jovem, você não vai dizer, porque você não vai entender, né? Porque é algo que ultrapassa quem nós somos. Então, só que esse tema também, ele anda junto nas Escrituras com a responsabilidade que eu e você nós temos, com a liberdade que eu e você nós temos, dentro desse mundo criado por Deus, né? Então, nesse sentido, quando nós lemos essa parábola que nós acabamos de ler, essas duas, elas mostram justamente essa ênfase que é dada na própria Escritura. Nós vemos um Deus soberano e nós enxergamos que esse Deus soberano nos delega responsabilidades como filhos dele no seu reino. E o tema das parábolas que nós estamos lendo é justamente esses, né? O que é o reino, quem é o rei, quais são os deveres dos súditos.
E Jesus ele vai finalizar essa série de parábolas contada para a multidão, para os líderes religiosos, mas principalmente contada e explicada para os seus discípulos sobre a soberania e as responsabilidades no reino que ele estava apresentando ali para os seus discípulos e para aquela multidão. A pergunta que vai nos ajudar aqui a caminhar na explicação dessas duas parábolas é a seguinte: o que cabe ao rei, no caso Deus, o Senhor Jesus, e o que cabe aos seus súditos, no caso nós que somos discípulos do Senhor. Então, a gente vai pensar nessas duas parábolas para que a gente possa entender a mensagem delas para a nossa vida a partir dessas duas perguntas, o que cabe ao rei, qual é a parte do rei nesse reino que ele está apresentando para nós, e o que cabe a nós, seus súditos, a gente fazer. Então vamos começar pelo rei, que é mais importante. E nós temos aqui o que cabe ao rei, a soberania da escolha. Ponto final. Como é que ele se expressa, essa soberana escolha do Senhor? É expressa aqui nessa parábola justamente da rede. Se vocês prestarem atenção, verso 4 verso 47 e verso 48, nessa parábola, o Senhor Jesus ele apresenta uma imagem muito comum para os seus discípulos. A parábola do joio, a parábola do semeador, eles tinham, obviamente, como eles estavam inseridos no povo de Israel, eles tinham uma noção do que seria aquilo, o plantio, a colheita, a limpeza do terreno, as ervas daninhas e tudo mais. Então você tinha essa noção. Mas aqui parece que o Senhor Jesus ele se volta mais especificamente para os seus discípulos, porque ele usa um elemento que eles conheciam. Acho que dos 12 discípulos do Senhor Jesus, acho que bem uns 7 eram pescadores, ou eram mercadores, ou viviam ali, próximos ali da região da Galileia. Então essa imagem da rede, da pescaria, da lida com os peixes, era comum para eles. E nesse sentido, essa imagem que o Senhor Jesus manda para eles, ela é muito comum para os seus discípulos, e isso faz com que a história que ele está contando seja para eles muito próxima. E nesse sentido, eles já viram os pescadores lançarem, talvez até Pedro, o seu irmão André, Tiago e João faziam isso, que iam 2 barcos com a rede, e aí eles chegavam a um ponto, ou eles passavam a rede, ou iam com a rede baixa, e depois eles levantavam e saíam fazendo o que a gente chama de rede de arrasto, que saía puxando tudo até a praia. E quando chegava na praia, 2 pulavam, arrastavam a rede e puxavam. E aí você começava o segundo trabalho, que era escolher os peixes que serviam para serem vendidos, que eram os mais caros, os peixes que seriam para eles comerem, que eram os bons para comer, mas não de tanto valor, e o resto eles jogavam fora. Essa imagem ela era muito familiar aos seus discípulos. Mas o que essa parábola ela tem a nos ensinar sobre o reino? Ela tem a nos ensinar que em nenhum momento aqui, diferentemente da parábola do joio, onde as 2 sementes são plantadas, e você tem ali o crescimento delas, e você tem o trabalho do semeador que plantou, e depois dos ceifeiros que vão lá ajudar na hora de tirar o trigo. Essa daqui não. A gente só tem uma única ênfase, que é a dos pescadores que puxam as redes e trazem para a praia aqueles peixes, e eles vão lá e escolhem os bons para os cestos, e os ruins eles jogam no fogo para serem queimados, jogam fora, não servem. A escolha, portanto, leva em consideração a qualidade dos peixes, é o que o verso 48 e 49 diz. Por quê? Porque na explicação que o Senhor Jesus vai dar, aqui no verso 49 e 50, ele vai dizer que, na realidade, essa parábola ela apresenta uma escolha entre aqueles que fazem parte do reino de Deus e aqueles que serão jogados na fornalha de fogo, que é sinônimo do inferno. Isso é uma coisa que é muito pouco falada
nos púlpitos, nas igrejas hoje. O inferno, ele foi muito mais tratado no Novo Testamento pelo Senhor Jesus do que o amor, do que o céu. Se vocês fizerem uma leitura, né, nos 4 evangelhos, você vai ver que o Senhor Jesus, ele trata muito mais sobre o inferno, a realidade do inferno, do que o céu, o amor ou qualquer outro tema que o Senhor Jesus trata. E por que ele faz isso? Porque o inferno, ele é real. Ele é uma realidade. E se ele é uma realidade, nós, como súditos do reino, nós devemos tratá-lo da mesma forma. O inferno não é um parque de diversões, não é o Hades, lá da mitologia grega, que você tem possibilidade de sair do Hades, ou você sofre só um pouquinho, e depois você sai lá do lugar onde você está sofrendo, depois vai para outro lugar melhor. Não, amigão. O inferno, ele é um lugar real e terrível. Daí a importância dos súditos do reino fazerem essa advertência a todo aquele que escuta a mensagem do Evangelho, para que não vão para aí, não deixem que a porta seja fechada, não deixe que a rede seja puxada para a praia e depois que houver a escolha, não terá mais volta. A realidade com que o Senhor Jesus trata do inferno é duríssima. É essa imagem que ele diz, verso 49, assim será no fim dos tempos, os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Eu já expliquei para os irmãos que a imagem do inferno, ela é tão terrível, que a única coisa que se assemelha ao que o inferno será, para que a gente tivesse uma noção mínima do que o inferno será, é você queimar a mão. Por isso que todas as imagens que o Senhor Jesus traz aqui nos evangelhos, quando ele trata sobre o inferno, relaciona a queimadura, porque é um negócio terrível, é um negócio de dor que não tem fim, certo? Então, daí a urgência e a necessidade de se falar sobre o inferno, a forma como o Senhor Jesus trata. Mas, pastor, e o ponto aí? Cabe ao rei a soberania da escolha. Onde é que está isso aqui? Está aqui nesse ponto, porque duas questões importantes devem ser consideradas. Primeiro, quando a gente pensa nessa escolha que é feita na praia dos peixes, quando a rede é trazida à praia, levanta-se duas questões. A primeira coisa, quais são as qualidades que são necessárias para que os bons sejam colocados no cesto e os ruins sejam jogados fora para ser queimado? Quais são essas qualidades? Bom, aqui o texto, usando a boa e velha hermenêutica, o texto aqui não está falando boas ações, você tem que ser um bom filho, você tem que fazer tudo direitinho, ser um bom marido, um bom filho, um bom pai, um bom cidadão, aí você vai merecer o reino dos céus. Não. O reino dos céus não é conseguido por meritocracia. Não existe meritocracia. Todos nós estamos diante de Deus na mesma condição, Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus, se afastaram do Senhor. Nós nos escondemos quando pecamos lá no jardim. Todos estão na mesma situação. Não há bons e justos, aqui não é, no reino de Deus não é baseado naquilo que eu faço ou deixei de fazer, não é isso. O reino dos céus, ele é conseguido por causa do rei que deu o reino aos seus súditos. Agora, espera-se que aqueles que fazem parte do reino desenvolvam como súditos do reino características. Quais são essas características? Se você olhar para o próprio texto, capítulo 13 de Mateus, ele vai falar dessas características e vai tratá-las como frutos. Então, cabe a nós, súditos do seu reino, desenvolvermos esses frutos que testificam a qual reino nós pertencemos. Por exemplo,
Mateus 13, 8, 23 e 30, é quando nós temos lá a parábola do semeador. Aquela semente que cai no solo e produz a 100, a 60 e a 30 por um, mostra que os súditos do reino, eles vivem uma vida constante de santidade, de progresso espiritual. Então, não está aqui em vista que eu e você, nós somos perfeitos, nós caímos, nós pecamos, mas qual é então a grande diferença? É que nós continuamente nos arrependemos e buscamos agradar ao nosso Rei. Nós vivemos uma vida de progresso de santidade. Não existe, portanto, o crente salvo, sentado, satisfeito. Levantei a mão, fui batizado, tomei a ceia, acabou, meu amigo. Você vai correr para o abraço, estou salvo. Cuidado com esse pensamento. Cuidado com esse pensamento. A sua vida deve demonstrar constantemente de qual reino você faz parte. Então, essas marcas, verso 41 a 43 também, do capítulo 13, vai enfatizar a importância desses frutos. É pelos frutos que nós demonstramos de qual reino nós fazemos parte. Então, a ideia aqui presente na parábola da rede, em primeiro lugar, dessa qualidade dos bons e dos ruins, relaciona-se com aquilo que o Senhor Jesus já estava falando para os seus discípulos, que é necessário que eles produzam frutos. Sem fruto não há conversão, sem fruto não há pertencimento ao reino, sem fruto não há vida com o Rei. A nossa vida deve demonstrar que estamos frutificando, não importa se é 30, não importa se é 60, não importa se é 100 por um, mas tem que frutificar alguma coisa. Um outro exemplo que eu gosto de usar é a ideia de que pouca gente explora, mas é extremamente importante, é como você se sente quando você peca. Isso é uma marca muito interessante. Isso é um fruto muito interessante. Quando você peca, você se sente, pequei, normal, vou tomar ali um chá, comer uma pizza, normal. Cuidado com esse sentimento. Se você, diante do seu próprio pecado, você se sente bem, legal, cuidado com esse sentimento. Provavelmente, você não é súdito do reino. Agora, se o pecado lhe incomoda, ao ponto de você ficar quase desesperado, você dizer, rapaz, eu fiz isso de novo, como é que pode? Como é que pode eu cair nisso? Como é que pode eu ter feito isso? Isso lhe incomoda ao ponto de você chegar diante do Senhor e dizer, Deus me ajude, porque se o Senhor não me ajudar, eu não vou mudar não, Senhor, me ajude. E você cai aos pés do Senhor, ora pedindo perdão, e você busca mudar. Isso é uma prova incontestável de que você está nesse processo de frutificação. Em outras palavras, o crente não peca em paz. Eu não estou dizendo que o crente não peca. O crente, ele peca, mas ele não peca em paz. Então, sonde seu coração. Como é que você tem lidado com os seus pecados? Se os seus pecados não lhe fazem mais nada, você se sente bem, feliz, vai domingo trabalhar, ou vai segunda trabalhar feliz, cantando, né, pulando e seguindo a canção, cuidado. Provavelmente isso demonstra um coração que não faz parte do reino de Deus, porque você não está no progresso de frutificação, de santificação. Provavelmente você faz parte de um desses peixes que não tem qualidade boa para serem colocados no cesto aqui, mas para ser lançado no fogo. O outro ponto interessante aqui, que essa parábola da rede nos mostra, que cabe ao rei a soberania da escolha, é o fato de que justamente não cabe a nós, eu vou dizer de novo, já falei isso em 2 parábolas anteriores, vou repetir agora, não cabe a você olhar para essas parábolas e sair assim na igreja, espera aí, esse peixe aqui vai para o inferno, esse aqui já está todo queimado, aquele ali queimou-se todo, só eu sou o peixe preferido, eu sou o atum celestial, né, que Jesus me escolheu, eu sou o salmão da fé. Cuidado, as parábolas não servem para que você julgue os outros, as parábolas estão aqui para nos instruir a olhar no nosso coração, a partir do espelho da palavra, para saber se de fato nós somos súditos desse reino ou não. Então essas parábolas, elas devem gerar no nosso coração temor,
pelo fato delas revelarem o nosso coração. Se de fato estamos vivendo de conformidade com o reino que nós professamos que servimos, que fazemos parte ou não. Porque no final das contas, e a parábola do Senhor Jesus é muito interessante, porque os anjos vão lá, vão escolher, né? Os anjos aqui é sinônimo da escolha soberana de Deus, porque aqui não tem intervenção de ninguém. São os anjos quem colhem, botam os bons no cesto e os ruins são jogados fora. E assim será no final dos tempos. Quando o Senhor Jesus abrir os céus e vir, e todo joelho se dobrará, quem crê e quem não crê. A diferença será no seguinte: nós que nos arrependemos dos nossos pecados e depositamos a fé em Cristo, quando o Senhor Jesus rasgar esse céu e voltar para nos buscar, nós dobraremos nossos joelhos alegremente, porque a aflição acabou e o nosso rei veio nos buscar. Agora, aqueles que não se arrependeram, irão dobrar os seus joelhos de pavor e temor, pelo fato de agora não ter mais volta. Agora o rei chegou, e você será julgado por um Deus santo, completamente santo, e completamente justo. Isso dá um medo, eu não sei se os irmãos têm, mas dá um medo tão grande. Já pense 3 segundos aí, 3 segundos só. Pense você estar diante de um Deus completamente santo, que os anjos na eternidade, os anjos que não têm pecado, na eternidade, quando olham para Deus, baixam, se curvam e dizem: santo, santo, santo é o Senhor. Só para você ver o nível de santidade do Senhor. E não somente isso, além dele ser santíssimo, ele é justíssimo. Imagina você encarar um Deus desse jeito. Misericórdia, Jesus. Misericórdia. Então, o inferno será isso. É Deus em sua completa justiça, santidade e ira, sem misericórdia, porque Ele deu tempo, assim como nós estudamos, né? Ele deu tempo para que as pessoas se arrependessem e se voltassem a Ele, mas as pessoas não quiseram. E agora o rei chegou e fará a sua escolha, e julgará, e condenará uns, e salvará a outros, porque essa escolha pertence a Ele. O importante aqui nessa parábola, que chama a nossa atenção, é entender que quem salva, chama e escolhe para o seu reino é o Senhor Jesus. Ele é o Rei soberano, é Ele quem diz aos anjos que façam a separação, é Ele quem escolhe. Não cabe a nós perguntar por que Ele escolheu a um. Ele é o Rei. Tem outra parábola que eu acho maravilhosa, né? A parábola dos trabalhadores, né? O Senhor Jesus conta uma parábola, diz que tem um senhor, tem uma vinha, aí o Senhor Jesus, aí o senhor da vinha diz: vem cá, 6 horas da manhã, vem cá, vai trabalhar na minha vinha que eu vou pagar um denário para você. Aí os cabras vão trabalhar, aí depois, 9 horas da manhã ele chama outros, diz: vem cá trabalhar na minha vinha, vai lá trabalhar. Aí a parábola não diz, ele não acerta o valor, né? Só manda o cara trabalhar. Aí de meio-dia ele vai lá, chama outros, vão lá trabalhar. Aí de 3 horas da tarde ele chama outros, vão lá trabalhar. Aí de 5 horas da tarde, porque os judeus sempre paravam de trabalhar 5h40, quando estava escurecendo, 6 horas da noite, né? Era a última vigília do dia, antes de escurecer. Aí ele vai e chama o cara de 5 horas da tarde: vai lá trabalhar na minha vinha. Aí Jesus conta que esse senhor chama os caras, assim: agora vou pagar todo mundo aqui. Aí o último que ele chamou, que entrou de 5 horas da tarde, disse: vem cá. Aí o cara veio e disse: está aqui um denário. Aí o cara recebeu um denário, né? Aí o primeiro que tinha acertado com o Senhor, que ia receber um denário também, o primeiro pensou assim: peraí, rapaz, se o cara trabalhou 1 hora e ganhou um denário, rapaz, eu vou ganhar mais, ó. E aí quando vai chegando a vez dele, que chega a vez dele, aí o Senhor diz: está aqui um denário. Aí ele: mas como é que pode? Eu trabalhei aqui desde 6 da manhã, estou todo suado, eu passei aqui no sol quente, quase morri de tanto trabalhar, e o Senhor me deu a mesma coisa? Aí a resposta do Senhor soberano
né, que manda ali naquele terreno é a seguinte: peraí, você está achando ruim porque eu sou generoso e estou dando o que eu quero do meu dinheiro a quem eu quero? Eu combinei com você quanto? 1 denário, está aqui seu dinheiro, pegue e vá, eu dou a quem eu quiser. Essa é uma parábola que demonstra a grandeza da misericórdia de Deus, mas também a soberania dele escolher quem ele quer. É a mesma coisa aqui, a mesma coisa que Deus escolhe quem ele quer, porque cabe ao rei a soberania da escolha. Mas em segundo lugar, nessa segunda parábola, a parábola das coisas novas e das coisas velhas, ela vai falar sobre as responsabilidades. Então, o que cabe aos súditos do reino? A responsabilidade de entender e ensinar. Ora, a responsabilidade cabe ao rei a soberana escolha, mas cabe a nós, súditos do reino, a responsabilidade de entender e ensinar sobre o reino. É o que o verso 51 e 52 nos ensinam. E é interessantíssimo, porque o texto diz assim: então Jesus perguntou, vocês entenderam todas estas coisas? Eles responderam, sim. Isso aqui é muito interessante. Ele perguntou para os discípulos, porque aqui o contexto, ele estava explicando as parábolas aos discípulos, e ele perguntou, vocês entenderam o que eu acabei de ensinar sobre o rei, sobre o reino e sobre os súditos? Aí eles disseram, entendi. Essa é a primeira responsabilidade que nós temos, ou seja, conhecer o evangelho da graça, conhecer os valores do reino, saber apresentar o rei, é dever de todo súdito do reino. Obviamente, meus irmãos, nós sabemos que Deus concede dons de forma soberana também a quem Ele quer. A gente sabe que tem irmãos que Deus deu uma capacidade de pregar o evangelho, de serem evangelistas, de serem missionários, de serem pastores, professores de escola bíblica. Ou seja, Deus, ele na sua multiforme graça, Ele distribuiu dons no meio da sua igreja. Beleza, a gente sabe disso. Mas aqui nessa parábola, Jesus está explicando ela para quem? Para os discípulos. Então, se você é súdito do reino, se você é discípulo de Jesus, essa responsabilidade recai também sobre você, de entender o reino. E aqui a gente não está falando que você tem que saber, por exemplo, qual era a cor da roupa que Moisés tinha quando subiu no monte, né? Qual era a marca da chinela que Adão usou quando saiu do jardim, né? Isso são perguntas insolúveis, né? Acho que ninguém sabe, eu estou só inventando, viu, irmão? Estou vendo os irmãos assim, ó. Não, é só um exemplo, viu, irmão? Ninguém sabe não, né? Então, assim, mas de que se trata esse entendimento da mensagem do reino? A mensagem da pregação do evangelho, a mensagem de salvação, a boa nova de salvação. Se nós entendemos essa mensagem, se formos alcançados por ela, e aí nós temos uma observação interessante, porque parece que nós estamos padecendo de um analfabetismo, no sentido de não conhecermos mais a mensagem de graça. É verdade, meus irmãos, eu tenho um certo problema quando alguém vai me apresentar o evangelho, que a pessoa começa assim, Jesus lhe ama. Eu tenho um certo problema, porque isso é uma parte da verdade. Jesus lhe ama, é verdade, mas Ele lhe odeia. Por quê? Porque você é pecador, e Deus odeia o pecado. Esse negócio de que Deus odeia o pecado e ama o pecador, isso é uma mentira gigantesca. Deus odeia o pecador, porque o pecador quebra a sua lei, e quebrar a lei de Deus é cuspir na graça dele. Quebrar a lei de Deus é olhar para Deus e dizer que Deus não é bom. Pecar é desonrar a Deus. Pecar é dizer que Deus é mentiroso, é fazer o que Adão e Eva fizeram. Todo mundo pensa, qual foi o primeiro pecado? Foi Adão e Eva comer o fruto. Não, o primeiro pecado foi eles ouvirem a serpente
que duvidou da bondade da palavra de Deus, e foi isso que eles fizeram, eles duvidaram da palavra de Deus, né? Porque Deus disse, no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. A serpente disse o quê? Não, se vocês comerem, vocês não vão morrer. E aí Eva fez, é verdade, Adão fez, é verdade, pronto, então, começou aí a queda, eles duvidaram da palavra de Deus, depois desobedeceram a Deus, comendo o fruto, para que eles se tornassem iguais a Deus. Então todo pecado é uma afronta direta a quem Deus é. Então a gente precisa entender que Deus, ele odeia o pecado e o pecador. E nós, pelos nossos próprios esforços, nós não vamos conseguir agradar um Deus santíssimo e justíssimo. E aí a gente está onde? Ah, quebrado. Aí, meu amigo, a gente não tem nem para onde correr. E aí é nesse sentido que o Evangelho da Graça chega e diz, olhe, naquilo que vocês não podem, Deus mesmo em Cristo providenciou salvação. Então, a boa nova do Evangelho, que é nossa responsabilidade entender, é essa, de que Deus veio salvar pecadores. Então cuidado quando você diz, Jesus te ama. É verdade, mas tome cuidado. Tem um exemplo que foi dado, que eu acho, eu não encontrei exemplo melhor. Eu vi um cara explicando, né? Eu só vi, porque eu nunca fui, irmãos, e nem nunca irei, né? Minha esposa, graças a Deus, quando a gente casou, ela sabia que ela nunca iria receber um negócio desse, um diamante, né? Porque ela sabe que eu vai ser pastor e professor, pobre, então nunca ela vai ter um diamante na vida dela. Mas eu li a respeito dessas joalherias chiques, né? Que é o seguinte, toda joalheria, ela tem, na apresentação dos diamantes, ela tem um pano preto fosco. Aí quando eu li isso, eu disse, não, aí fui pesquisar no YouTube, né? Não, peraí, deixa eu ver aqui, joalherias, e é verdade, toda joalheria apresenta as joias em um pano preto e fosco, e aí eu fiquei pesquisando para saber por quê, e aí a resposta é, porque o pano preto, ele destaca o brilho do diamante, até o avalista da pedra, né, que ele usa um equipamento para avaliar a formação do mineral, né, a formação geológica ali da pedra, ele tem que estar no fundo preto para poder ele ver as perfeições e imperfeições do diamante. Então, nesse sentido, quando você diz, Jesus te ama, e você apresenta o diamante aqui, que é o amor de Deus, o amor perdoador, justificador e santificador de Deus, ele é límpido, ele é transparente, e você não vai ver a beleza dele. Agora, quando você apresenta a negridão do seu coração, a podridão do seu pecado, ao ponto de você olhar para o seu coração e não ver nele nenhum valor, ele é negro, ele é extremamente incapaz de produzir qualquer brilho. E aí sim, quando você apresenta o coração endurecido, uma pedra negra, você bota na frente o diamante do Evangelho da Graça, a luz do Evangelho da Graça vai resplandecer. Então, por isso que, e detalhe, como nós vimos aqui, foi a primeira série que eu preguei aqui na igreja, como pregar o Evangelho, né? O que é o Evangelho. E assim, quando você mostra o pecado, e quando a pessoa entende a profundidade do seu pecado, aí sim, a luz da graça do Evangelho bendito, ela brilha, e aí faz sentido para nós. Então, quando nós olhamos para aqui, e quando nós entendemos que o Senhor Jesus, com essa pergunta do Senhor Jesus, vocês entenderam o que foi dito? É isso que Ele está perguntando para mim e para você. Você entendeu o Evangelho? Você entendeu essa boa nova do reino? Você entendeu a mensagem do reino? Essa é a primeira responsabilidade de todo súdito do reino dos céus, é entender a mensagem do reino.
Entender que cada um que está aqui nessa noite foi salvo pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. É entender que cada um que está aqui, se não fosse Jesus ter se entregue por nós naquela cruz, nós estávamos condenados. É entender que se você é um bom marido, um bom filho, um bom trabalhador, um bom cidadão, um bom aluno, mas se você morrer hoje, você vai encarar um Deus santo e puro. E diante dele, as nossas melhores obras, como diz o profeta Isaías, são trapos de imundície. Diante de Deus não tem justificativas, meus jovens. Então, quando você entende a dureza dessa mensagem, você vai entender a beleza da graça de Deus, que diz assim: eu sei o que você fez, eu sei o que você fez, eu sei o que você pensou, eu sei o que você falou, eu sei o que você deixou de fazer, eu sei o que está no mais íntimo do seu coração, aquela coisa que você não tem coragem de contar para ninguém. Você pensa sozinho em casa de tão feio que é, você pensa sozinho calado, pronto, isso aí Deus sabe. E aí Deus diz o quê? Apesar de quem você é, eu vou entregar o meu filho na cruz para morrer no seu lugar, para que o seu pecado venha a ser pago de forma completa e perfeita, para que você seja recebido por mim. Aí a beleza do Evangelho aparece. Então, nesse sentido, meus irmãos, essa pergunta é muito... Vocês entenderam todas estas coisas? É nosso dever entender o Evangelho da graça. Você não precisa saber qual era a chinela que Arão usou quando subiu no monte para Deus levar ele. Você não precisa saber qual era a linha que foi usada para costurar o véu. Não precisa saber disso. Você precisa saber que você foi salvo pela graça mediante a fé. E por que você foi salvo? Essa é a primeira responsabilidade. E a última está aqui no verso 52. Então Jesus lhes disse: por isso todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. A segunda responsabilidade que cabe a nós é apresentar essa mensagem do reino. Por isso que ele usa a ideia aqui do escriba, né? O escriba versado. O escriba versado, ou seja, é aquele que conhece a mensagem. Então, se nós entendemos a mensagem, é nossa responsabilidade também apresentá-lo. E aí Jesus, ele bota aqui, ele diz assim, cabe a vocês ou tirar coisas velhas, e aí, lembrem daquilo que eu falei. Quem é que está ali na multidão, ali, ouvindo a história? Os fariseus, que seguiam as tradições, que diziam que se você cumprir as 613 leis, você seria salvo. São coisas velhas. E aí Jesus está dizendo, se você que entendeu a mensagem do reino, cabe a você agora, como um pai que alimenta seus filhos, ir lá na despensa e não tirar aquelas coisas velhas, aquelas regras, aquelas normas. Olha, se você deixar o cabelo crescer, se você usar saia preta e camisa caque, você vai para o céu. Se você pode pegar essas coisas da religiosidade velha, caduca, que não serve para a salvação, e dar a seus filhos. Ou você pode ser um escriba versado no reino dos céus, e ir lá na despensa da graça de Deus, e alimentar os seus filhos com a mensagem do Evangelho, que é nova, que se renova, e que é eficaz, porque alimenta a alma eternamente. Essa é a nossa responsabilidade, pregar o Evangelho da graça, para que o Rei chame aqueles a quem Ele quer ao arrependimento e à fé. Não cabe a eu ou a vocês a gente julgar quem vai e quem não vai entrar no reino. Cabe a nós entender a mensagem do reino e proclamar a mensagem do reino. Daí a importância das missões, a importância de pregar o Evangelho. Eu concluo com algumas afirmações aqui. Primeiro, reconheça que a salvação pertence a Deus, não queira tomá-la dele. Pelo amor de Deus, pare de dizer que os outros vão para o inferno. Eu acho que tu vai para o inferno, hein, cara? Você está com esse cavanhaque aí, se fosse barba, os cabos ainda estavam salvos, mas cavanhaque, meu amigo,
né? E está com essa calça aí, rapaz, essa calça não é de Jesus não, vai para o inferno. Cuidado com isso. As parábolas nos ensinaram a nos avaliarmos. Deixe que a salvação pertence a Deus, né? Ele é o soberano Senhor, a Ele pertence a salvação. Nossa responsabilidade é pregar o reino. Então pregue, meu irmão, pregue e deixe que Deus chame. E saiba que o dia do juízo é certo. A volta do Senhor é iminente. Por que a gente diz que, mas pastor, deixa de coisa, pastor, a volta do Senhor é iminente, faz mais de 2000 anos que Jesus não vem, então está demorando muito. É iminente, porque como diz um filósofo espanhol, ele disse uma frase bem interessante, um professor de filosofia, filósofo não, professor de filosofia, ele diz assim: a morte é certa, mas a sua chegada é incerta. Por isso, a importância de se pregar o Evangelho. Por isso que a volta do rei é assim, ela é iminente. Ela pode ser a qualquer momento. A questão é, a sua vida está segura nas mãos do rei ou nas suas? Essa é a grande pergunta que nós temos que responder. Lembre que o rei, ele é gracioso e compassivo, e ele nos chama todos os dias ao arrependimento. Todos os dias ele nos chama ao arrependimento. Ele nos convida para participar da sua mesa. Que o Senhor nos ajude a entender que a soberania, ela cabe somente a Deus, a soberania da escolha, mas que nós, como povo do Senhor, cabe-nos a responsabilidade de entender a mensagem do reino para proclamá-la com verdade e com fidelidade. Que nós possamos fazer isso todos os dias aqui na nossa amada igreja e fora dela, né? Para que Deus chame aqueles a quem o Senhor quer. Amém? Vamos orar?